Então, continuando a falar sobre algumas características dentro da literariedade da obra de José Saramago, principalmente hoje sobre o ensaio sobre a cegueira. Tem uma análise, né, e alguns textos de um professor, doutor em linguística da USP, que é o professor Eduardo Cabucci. Ele vai dizer o seguinte sobre José Saramago. De todas as características da obra de José Saramago, a mais importante, por ser a mais renitente, lembra que algumas vezes eu já comentei isso para vocês, que faz parte de um estilo de um escritor, e é por isso que vale a pena a gente dar uma aprofundada no autor quando a gente vai fazer a leitura da sua obra, porque tem algumas características que estão sempre presentes na sua obra, num livro, no outro livro, no outro livro, num capítulo, no outro capítulo. Então, no caso, o professor Eduardo, ele vai falar que é a intertextualidade. Mas a gente sabe que a intertextualidade, ela pode aparecer nos textos de várias formas. Pode aparecer como uma menção, como uma citação, pode aparecer como uma alusão, pode aparecer como uma epígrafe, pode aparecer como uma paráfrase, pode aparecer como uma paródia. No caso de José Saramago, ela aparece mais em forma de paródia. As intertextualidades em forma de paródia. Mas neste livro do José Saramago é muito interessante porque ele traz uma epígrafe. As epígrafes é um tipo de citação, é um tipo de intertextualidade que vem na abertura do livro. Alguns escritores usam na abertura de cada capítulo, não é o caso do ensaio sobre a cegueira. Um exemplo de outro escritor que faz uso da epígrafe é Bernardo Ellis. Bernardo Ellis é um escritor goiano que eu admiro muito aqui da nossa terra. Ele tem um livro chamado Chegou o Governador. Neste livro, Chegou o Governador, ele traz uma verossimilhança histórica muito profunda, falando sobre a nossa antiga capital de Goiás, hoje a cidade de Goiás. A cada abertura de capítulo do romance Chegou o Governador, ele faz uma epígrafe e ele retira estas epígrafes de livros de história, da história de Goiás. E isso traz mais verossimilhança ainda e traz ao texto uma característica que é essa tentar trazer para um romance que eu sei que é fictício, mas trazer mais veracidade. Porque como se trata de fazer parte da história de Goiás, então as epígrafes são retiradas de livros de história. Por que eu me lembrei disso agora? Porque na abertura do ensaio sobre a cegueira, ele vai trazer a seguinte epígrafe, que é essa aqui. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Ele retirou esse trecho do livro dos conselhos de um escritor também português, é o rei Dom Duarte. Nós sabemos que na história literária de Portugal, Portugal teve essa grande sorte de ter tido alguns reis amantes da literatura. Então, o rei Dom Duarte, assim como o rei Dom Diniz, escreveram muitos textos. Então, ele retirou essa frase, né, esse período desse livro dos conselhos do rei Dom Duarte de Portugal. Então, esta é a epígrafe de Ensaio sobre a Cegueira. E conforme o próprio José Saramago disse, epígrafes muitas vezes são o melhor que os livros têm. E até o sarcasmo de Machado de Assis, né? O José Saramago tem. Bom, como é que a gente pode interpretar isso aqui? Por que ele usou esse epígrafe? Muitas vezes a gente diz que a gente olha, mas não vê. É praticamente um ditado popular. A gente olha, mas não vê. Isso acontece muitas vezes, principalmente quando a gente não quer ver. Ou então quando é uma situação criada para que a gente de fato não venha, né, a pôr reparo naquilo. O ver, a partir da obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago,
Lembrando que quando se ensaia, não há nada pronto. Há sempre o tentar, o experimentar, o descobrir, o fazer, o refazer. E assim, ininterruptamente, aprende-se que ensaiar é não ter respostas acabadas. É sempre interrogar e arriscar possíveis vias. Quer-se, portanto, adentrar o viés ensaístico no artigo, que aqui se apresenta para trazer à tona o questionar da visão do homem. Por que ele escolheu este título, ensaio? O que é ensaio? Né? A palavra, o vocábulo da língua portuguesa ensaio, eu posso tê-lo como verbo e posso tê-lo como substantivo. Eu posso ter o verbo ensaiar. Eu ensaio, tu ensaias, eles ensaiam, nós ensaiamos. Mas eu tenho também o substantivo ensaio, que aí cai numa tipologia textual. Bom, vamos pensar a palavra ensaiar enquanto o verbo. Enquanto verbo, José Saramago pode ser que esteja querendo nos dizer o seguinte: pensei, refleti, criei, comecei a tecer o texto para descobrir ou redescobrir como os homens veem ou como os homens não veem, ou como os homens veem ou não veem em estados de extremo caos, em estado de uma sociedade vivendo o caos total. Porque o que a gente tem no ensaio sobre a cegueira? Que é a cegueira branca. Que num determinado dia, numa determinada parada de semáforo, tá lá o motorista, que é o nosso primeiro cego, esperando o sinal verde aparecer. Mas quando aparece o homenzinho verde no semáforo, ele tem uma brancura total. E a partir daí, essa cegueira passa a ser uma doença contagiosa. E aí eu tenho uma cidade imersa num leite branco. A cada dia, a cada hora, a cada momento, um por um daquela população daquela cidade e até as autoridades da cidade vão ficando cegas e de uma cegueira branca, da qual eles não conseguem ver nada. E como não nasceram cegos, existe uma dificuldade extrema, porque eles não desenvolveram outro sentido. Para isso é todo necessário uma adaptação. Então, quando começou essa pandemia do Covid-19, eu só conseguia ficar com esse livro na cabeça. Porque o oftalmologista que foi procurado pelo primeiro cego, que vai ser chamado de um médico o tempo inteiro, porque aí as personagens não têm nome, né? O José Saramago vai buscar lá na literatura portuguesa do século XVI, com o escritor Gil Vicente, que cria os personagens tipo, né? A alcoviteira, o onzeneiro, o enforcado, o frade, o juiz, o corregedor, que são pessoas que representam classes ou grupos da sociedade. E isso nos traz aquela característica da universalidade e da atemporalidade, porque essa cidade em que acontece o contágio dessa cegueira branca pode ter sido em qualquer cidade do planeta. Claro que pelas descrições que aparecem no livro, eu sei que é uma grande cidade, eu sei que tem vários prédios, eu sei que tem vários semáforos, porque isso vai aparecer na descrição do autor. Então, o ensaiar do José Saramago pode ser essa tentativa dele de buscar, né, entender o olhar do ser humano e as ações do ser humano diante dessas situações. E também para nós, leitores, como será que os leitores deste livro irão ler, ver, olhar, entender e interpretar o que acontece nessa cidade com essa cegueira branca? Mas também a palavra ensaio pode ser o substantivo que dá nome a um tipo de texto, que a gente chama de tipologia textual, né? Que nós temos as três básicas: narração, dissertação e descrição, que no caso do ensaio, de acordo com estudos, né, textuais, nós temos no ensaio uma mistura de um texto dissertativo, argumentativo, com um texto descritivo. Que é claro que, como trata-se de um texto literário, primeiro vai vir a literariedade do texto
que é aquela grande alegoria dessa cegueira branca. Mas o ensaio, ele vem como uma forma de um texto argumentativo, dissertativo e descritivo, fazendo com que o leitor, aos poucos, vá sendo direcionado a essa reflexão e vá descobrindo os porquês das ações deste personagem. Eu gostaria também de fazer uma referência, fechando essa mini aula agora, eu gostaria de fazer uma referência a duas alunas da segunda série do Colégio Coronel Pedro Nunes, noturno, que é a Isadora e a Gabriela, que me passaram duas ótimas audições às cegas a respeito do ensaio sobre a cegueira. Até a próxima aula!